Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu tenho uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13. Eu quero ler o versículo 6 até o 9 apenas. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Vendo, pois, os homens de Israel, que eles estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos e pelas fortificações e também pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo com medo. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. Então ele ofereceu o holocausto. Meu Deus! O texto está falando a respeito do rei Saul. Saul, ele foi alguém que foi provado não só nas suas faltas, mas também em tempos de bênçãos. Sabe, irmãos, a impaciência das pessoas tem gerado uma insatisfação em uma sociedade que, infelizmente, não aprendeu a esperar. Uma sociedade que não sabe esperar. E este mal tem entrado dentro da igreja, também está no meio da igreja. Sabe, quando nós não sabemos esperar no Senhor, eles não estavam prontos para guerrear. Isso é muito claro. O versículo 6 fala que vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, o povo estava angustiado e começaram então a se esconder, com medo. Eles foram para os espinhais, para as cavernas, para os penhascos e pelas fortificações, também pelas covas. Eles entraram em buracos e em cavernas. O povo se escondeu das lutas, da guerra. Quantas vezes nas nossas vidas se escondemos das nossas lutas diárias, da situação financeira? Muitas pessoas entram em depressão, outras pela opressão maligna, opressão das circunstâncias, elas se escondem do mundo. Outras até querem o fim da sua própria vida. Saul, ele não soube esperar. A Bíblia diz que ele esperou 7 dias, até o tempo que Samuel tinha determinado. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, Saul começou a ver o povo se dispersar. E à medida que ele viu o povo se dispersando, ele se desesperou. Ele não soube esperar o profeta Samuel. Ele não soube esperar o tempo certo para ser aprovado por Deus. Então Saul diz: traz-me aqui um holocausto e uma oferta pacífica. Se Samuel não está aqui, eu vou fazer aquilo que ele devia fazer. Eu vou oferecer o sacrifício. Ele fez aquilo que não era para ele fazer. E sabe qual foi a consequência disso? O reino foi tirado dele. Meu Deus! Saul foi reprovado pela impaciência de não saber esperar e fazer o que Deus não mandou fazer. E eu estava pensando nessa manhã, nessa passagem, quantas pessoas, infelizmente, não têm sabido esperar no Senhor. E pela impaciência de não saber esperar, têm tomado atitudes, feito aquilo que Deus não mandou fazer. Deus não mandou fazer. E quando o profeta Samuel chega, a Bíblia diz lá no versículo 13 desse mesmo capítulo, que Samuel diz a Saul: por que você procedeu de forma tão nécia, de forma louca,
sem nenhum constrangimento, sem nenhum temor, Saul? Por que você não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou? Porque agora o Senhor teria confirmado se você tivesse sabido esperar. Se você tivesse aguardado o tempo certo de Deus. Deus havia aprovado a sua conduta. Deus iria confirmar o reino dele sobre Israel, sobre a sua vida e Israel para sempre. Deus estava provando Saul. Era uma prova que Deus estava fazendo com esse homem. Deus estava abrindo a porta da graça e dando uma perspectiva de esperança para ele. Mas ele não soube esperar. O salmista, no Salmos 40, ele diz: eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. O Deus que me enviou com essa palavra nessa manhã está falando para mim e para você: aprenda a esperar no Senhor, mesmo no tempo do silêncio. Espera com paciência no Senhor, porque a promessa é que Ele vai se inclinar para você. Ele vai ouvir o seu clamor de socorro. Ele virá com o seu favor sobre a sua vida. Receba essa palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe na sua sexta-feira, no seu final de semana. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, queridos.